A palavra de Deus vai nos dizer, segundo o livro dos reis de Israel, abra novamente se você ainda não abriu, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. O Senhor está presente aqui. O Senhor se manifesta em nosso meio. A presença dele é real. Deus é fiel. E está no nosso meio. Amém? 2 Reis capítulo 6, versículo 1 diz assim: em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar que nós estamos, ou o lugar que nós moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. Põe na versão tradicional aqui, por favor. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E Eliseu lhes disse: ide. Versículo 3. E um dos servos disse: serve-te de ires com teus servos. E Eliseu lhe disse: eu irei. Foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, o lançou ali. Em outras versões diz: cortou uma madeira, o lançou ali e fez o ferro flutuar. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Fala com a tua igreja nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz: meus irmãos, o profeta Eliseu está vivendo um tempo onde o seu ministério está trazendo discípulos. Discípulo é aquele que tem um coração ensinável. Discípulo é aquele que deseja aprender com o mestre. E é interessante que a Bíblia vai dizer que os discípulos dos profetas, eles olham e eles observam uma necessidade real do que está acontecendo, porque eles identificam que no meio das reuniões há um problema, e eles vêm trazer esse problema a Eliseu. Eu não sei se você já ouviu a expressão de dizer assim: será que nós devemos aceitar críticas construtivas? Mas deixa eu lhe falar uma coisa: nós primeiro precisamos, antes de saber se aceitamos ou não críticas construtivas, nós precisamos saber o que é uma crítica construtiva e o que é uma crítica destrutiva. A Bíblia vai dizer que os discípulos dos profetas, eles vão chegar para Eliseu
e vão falar de um problema real. E eles dizem: olha, profeta, o problema é que o lugar que nós estamos não comporta para o número de pessoas que existe. Ou seja, existem mais pessoas do que estrutura. E você sabe, irmão, que quando o problema é esse, de ter mais pessoas do que estrutura, é um problema bom, porque significa que Deus deu um crescimento, significa que Deus está dando um crescimento, e na verdade, se importam mais com as vidas do que com as coisas, porque não adianta ter estrutura e não ter pessoas. Então, o que eles estão dizendo é: o lugar tornou-se pequeno. Ele não era pequeno, porque na verdade o problema não era o lugar, e não era um problema, era uma verdade, era uma bênção que estava acontecendo. O quê? Um crescimento exponencial. Quanto mais discípulos havia, mais discípulos se formavam. Então eles vêm e trazem um problema para Eliseu. Eles dizem: olha, agora nós temos um problema, é que o lugar tornou-se pequeno demais. Só que eles trazem, após o problema, aquilo que eles vão fazer. Porque o que difere a crítica construtiva é de quem quer construir com você. O que difere a crítica construtiva com a crítica destrutiva é que quem faz a crítica destrutiva aponta o problema e diz assim: deveria fazer assim, deveria fazer assim, deveria fazer assim, deveria fazer assim, deveria fazer assim. Mas quem quer construir diz: o problema é esse, mas eu estou aqui para ajudar. Deus vai levantar pessoas, isso é uma profecia, ou já começou a semana profética, para caminhar com você, que enxergam o mesmo problema que você enxerga. Mas Deus vai usar a vida deles para ser uma mão naquilo que você precisa. Aí a Bíblia vai dizer que eles dizem o seguinte: olha, o lugar é pequeno, mas Eliseu, vamos ao Jordão construir. Porque quem quer construir não aponta o problema, traz a solução. Ô irmão, ver algo que está fora do lugar é muito fácil. Todo mundo pode ver, sim ou não? Sim ou não? Mas o que é que eu faço para melhorar e fazer com que isso volte para o lugar? De que maneira eu estou contribuindo? Porque quando eu estou empenhado contribuindo, eu não tenho nem tempo de falar. Porque eu estou fazendo tanto que não tenho tempo para parar, para pensar em criticar. Então, eles olham e dizem assim: Eliseu, vamos até o Jordão, porque nós não estamos trazendo para você um problema para gerar um peso no seu coração. Porque, irmão, o que é que Eliseu poderia fazer sozinho? O que é que Eliseu poderia fazer sozinho? Nada. Mas o que é que Eliseu poderia fazer se alguém ajudasse? Muita coisa. Sozinho nós podemos ir até mais longe, mas juntos nós somos mais fortes. Por quê? Porque Deus une propósitos. Então eles olham para Eliseu e dizem o seguinte: olha, preocupa não, Eliseu, vamos para o Jordão. Nós observamos que no Jordão há madeira. Por que eles trazem a solução do Jordão? Porque Eliseu está preocupado em discipulá-los. E talvez Eliseu, preocupado em discipulá-los, não esteja vendo que no Jordão tem madeira para ser cortada. Porque Deus não mostra tudo para todo mundo, irmão. Ah, o Senhor me mostra tanta coisa, pastor, mas Ele não mostra tudo. Porque enquanto Eliseu estava vendo os discípulos dos profetas, alguém estava enxergando que no Jordão dava para construir madeira. Essa é a força da igreja. Não é dividir a visão, é ampliar a visão. Enquanto Eliseu está olhando para os discípulos dos profetas e alimentando os discípulos dos profetas, alguém está olhando para o Jordão e dizendo: rapaz, tem madeira ali, eu vou falar com Eliseu para ver se a gente consegue pegar essas madeiras para ampliar aqui. Aí a Bíblia vai dizer que eles dizem: vamos até o Jordão. Aí Eliseu dá uma palavra e diz assim: façam o seguinte,
Vocês têm minha bênção, vão. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada por conta própria. Nós precisamos de uma autorização de Deus. E depois da autorização de Deus, a autorização da liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Se nós não honramos um homem que nós vemos, nós não vamos honrar a Deus que não vemos. Aí eles olham para Eliseu e dizem assim: eu quero autorização. Porque vem cá, irmão, a causa era nobre, sim ou não? A causa era nobre, sim ou não? Construir, melhorar, fazer melhoras, a causa era nobre, sim ou não? Mas não é porque a causa é nobre que eu posso meter a mão e fazer. Porque por causa de ser uma causa nobre, Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado. Mas eu só estou tentando ajudar. Mas eu só estou tentando fazer o que é nobre, o que é bom, mas eu preciso de uma autorização. Aí eles olham e dizem assim: vamos conosco. Aí Eliseu libera uma palavra e diz assim: vocês têm a minha bênção, vão. E eles estão indo. Quando alguém está indo, somente um, está escrito no texto, olha e diz assim: Eliseu, eu sei que o Senhor já abençoou, eu sei que você já liberou, mas serve-te de ires conosco, porque nós não queremos fazer madeiras no Jordão e não ter você como representante para nós lá no Jordão. Vamos conosco. Nós não queremos só construir, não, nós queremos a instrução. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é que a nossa geração precisa? Eles legitimaram aqui o título que eles carregavam. Porque nem todo mundo que tem um título honra o título que tem. Eles legitimaram que eles eram discípulos dos profetas aqui. Quando eles disseram: nós vamos para o Jordão cortar madeira, agora nós queremos que o Senhor vá conosco. Por quê? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles iam cortar madeira, mas não ia ter quem dissesse assim: pega aqui um grupo, corta essa daqui, outro grupo corta essa, outro grupo pega o machado, outro grupo vai afiando aqui. Por quê? Porque não havia liderança, ninguém estava vendo. Então cada um ia fazer como bem imaginava. Só que é bom ter uma voz para direcionar. É por isso que Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Então, eles estão dizendo o seguinte: nós vamos, mas nós queremos que o Senhor vá também. Porque se o Senhor for, a instrução vai também. Nós estamos diante de uma geração que até vai cortar madeira, mas diz assim: eu já sei como cortar. Olha, Eliseu liberou, eu já sei como fazer. Eliseu liberou, eu já sei. Não precisa me ensinar, eu já sei como cortar, eu já sei como colocar, eu já sei como pegar o machado, eu sei como pegar o ferro, eu sei como fazer isso, eu sei como fazer aquilo. Só que tem uma geração que está dizendo o seguinte: Senhor, eu não sei não, me ensina. Quando o servo está dizendo: serve-te de ir conosco, ele está dizendo: a gente precisa de alguém que nos instrua. Você sabe o que é que Provérbios, põe na tela para mim por favor. Você sabe o que é que Provérbios capítulo 12 versículo 1 diz? Provérbios capítulo 12 versículo 1. Estamos no culto de ensino. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é o que, irmão? É o que, irmão? Eu não vou nem falar, que é muito pesada a palavra. Aí você fala por mim. Põe aí na King James atualizada. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Volta lá naquela versão que nós lemos. Olha o que ele diz:
O que ama a instrução, ama o conhecimento. Pastor, eu quero conhecer mais. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero me aperfeiçoar. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Eu não quero ficar nesse nível. Eu quero subir, eu quero aprender, eu quero conquistar, eu quero buscar em Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. Ame a instrução do Senhor. Porque quem ama a instrução, aumenta em conhecimento. Irmão, como é bom nós pararmos para ouvir pessoas que têm. Como é bom nós pararmos para ouvir pessoas que o nosso discernimento faz entender. Eu preciso levar Eliseu, porque eu levando Eliseu estando presente, o negócio vai ser diferente. Você entende? Olha aqui, o Espírito de Deus tem falado tanto isso comigo, eu quero compartilhar com a igreja. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que o profeta olha e diz assim: vão! Versículo de número 2, final. Eliseu diz: quer cortar madeira? Podem ir. Mas versículo 3 diz assim, versículo 3, diga depois de mim, eu lhe pergunto, no colégio no apostolado do colégio de discípulos, quantos discípulos de profetas tinham? Quantos? Muitos. Mas só um disse assim: eu não quero ir só, eu quero que você vá comigo, Eliseu. Escute, quando você tem discernimento de Deus, quando você discerne pelo Espírito Santo de Deus, você deseja, não é aquilo que o outro tem, não, mas você deseja ser participante de um Deus que fez na vida dele, e eu quero estar junto dele, aprendendo, porque o que ele carrega é tão importante, e eu reconheço a unção que está sobre ele, que eu quero na minha vida esta unção também. Porque aquilo que você honra, você atrai. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Tinham muitos discípulos, mas só um disse: se o senhor não for, não vou não, que eu quero que o senhor vá. E eu olhei para o texto e me perguntei: por que só um, Senhor? Aí Deus falou comigo: é sempre assim. Não é todo mundo que enxerga o que você carrega. Mas você sabe quem enxerga o que você carrega? Quem dentro dele tem ou deseja ter aquilo que você tem. Eu vou explicar, eu sei que eu estou conjecturando, mas eu vou explicar o que eu estou falando. Exemplo: você sabia que um fariseu não reconhece um profeta? Por quê? Porque ele não é profeta. Um saduceu não reconhece um profeta. Por quê? Porque ele não é profeta. Só que você percebe o choque no ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que dos nascidos de mulher, ninguém foi profeta maior do que João ou Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém foi profeta maior do que João Batista. Agora, deixa eu te provar que não precisa ninguém ficar dizendo quem é fulano, quem é ciclano, porque um profeta sabe quem é outro profeta. Eu vou provar o que eu estou falando aqui. Jesus chega no Jordão. Quando Jesus chega, irmão, Jesus tinha passado em Nazaré, foi expulso de Nazaré. Jesus tinha passado em muitos lugares. Jesus tinha ido no casamento lá. A Maria teve que dizer assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Alguém disse:
porque eles não eram profeta, eles não reconheciam um profeta. Mas a Maria, que tinha um profético dentro dela, ela reconhecia o profeta. E ela disse: pode fazer tudo que ele mandar. Aí, Jesus tinha passado por vários lugares, não causou muito impacto não. Só que quando Jesus chega no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, que ele entra, o João que está batizando diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus chega para ele e diz assim: eu vim ser batizado. Ele disse: Deus, pelo amor de Deus, o Senhor que é um profeta, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Isso aqui não é falsa humildade não, é porque ele é profeta e reconhece quem é profeta. Aí o Espírito de Deus tem falado comigo e dito assim: sabe quem reconhece quem é um profeta? Quem também é profeta. Porque quando você é um profeta, que você bate o olho, você diz: não, fulano não. Quando você carrega algo que você deseja, você não precisa de explicações, você só precisa de discernimento. Irmão, eu cheguei ontem no pregar lá em Natal. E eu cheguei ontem e o irmão estava apresentando o pastor, 82 anos de idade. Eu estava com vontade que eu sempre o via na televisão. Ele é conhecido. Eu estava com vontade de sentar do lado dele, só para dizer assim: pastor, põe a mão na minha cabeça aqui. É sério, eu estou falando sério. Ora por mim. Por quê? O senhor tem 60 anos de ministério. Eu bati o olho no senhor e eu vejo que o senhor é um homem de Deus. Eu queria passar uma tarde todinha só aprendendo com o senhor. Eu fui dar um livro para ele, porque talvez ele não tenha tempo de sentar comigo para me ensinar, mas no que ele faz, ele já ensina. Eu fui dar um livro para ele, disse: aqui está o meu livro para o senhor de presente. E eu aprendi uma coisa. Ele falou assim: quanto é o seu livro? Eu falei: pastor, isso é uma ofensa. Aí eu falei o valor para ele. Ele disse: me diga qual é o valor. Aí eu falei o valor para ele. Ele falou assim: sabe por que eu vou te pagar? Porque eu não quero ter nada que não me custe nada. Longe de mim ter alguma coisa que não me custou. Eu não vou valorizar. Então existem coisas na nossa vida, escuta isso, igreja, que você vai ter que ter o discernimento de Deus, de bater seu olho assim e dizer assim: não, Senhor, a unção que eu quero na minha vida é essa. O que eu quero atrair na minha vida é isso. Aí um dos discípulos, um só, não foram todos, olha e diz assim: serve-te de ires conosco. Eliseu diz assim: eu irei. Eu irei. Eliseu vai. Quando Eliseu chega lá, eles estão cortando madeira. Corta madeira para lá, corta madeira para cá, corta madeira para lá, corta madeira para cá, corta madeira para lá, corta madeira para cá, corta madeira para lá. E aí, vai colocando as estacas, o crescimento vai acontecendo. O que era 5 estacas tornou-se 20, porque um vai cortando de um lado, outro de outro. A tenda vai se alargando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No meio do crescimento, alguém dá um grito. No meio do crescimento, alguém dá um grito. A Bíblia diz que enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu. Diga, caiu na água. Não está escrito assim:
Não está escrito assim. Antes deles cortarem madeira, o machado caiu na água. Não, está escrito assim não. Sabe por quê? Porque o machado pode cair na água na vida daqueles que estão fazendo. O machado só não cai na vida daqueles que estão parados, apontando, dizendo, eu acho que precisa disso, eu acho que precisa daquilo. Mas na vida de quem está fazendo, pode cair. Por quê? Porque onde tem ser humano tem falha. Você sabe por que o machado caiu? Porque alguém estava cortando e não viu se a ferramenta estava apertada ou folgada. Isso é responsabilidade de alguém. Só que sabe o que eu acho interessante? Quando o machado cai na água, o discípulo que está cortando não diz assim: Eliseu, fulano que me trouxe o machado deixou ele folgado, por isso ele caiu na água. Não, ele dá um grito e diz assim: ai meu Senhor, o machado caiu, e a dor dele é que o machado era emprestado. Agora, veja só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles saíram para o crescimento, para a construção, está crescendo, está construindo, está aumentando. Daqui a pouco aparece uma situação dessa. De quê? De parar a construção para resolver o machado que caiu na água. Porque alguém pensa assim: crescimento é sinal que Deus está abençoando, aprovando, fazendo vida, e vai dar tudo certo, e vai acontecer tudo bem. Não, só que crescimento não afasta problema. Posso falar uma coisa? Crescimento atrai problema. Crescimento não afasta a guerra, crescimento atrai guerra. Você sabia que crescer dói? E dói muito. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, a partir do versículo 8, você pode ler em casa, que um menino que era filho da sunamita cresceu, e quando ele cresceu ele gritou: ai minha cabeça. Porque você só cresce se tiver dor de cabeça. Então deixa eu liberar uma palavra, a segunda palavra profética dessa manhã. Talvez essa dor de cabeça seja o maior sinal do teu crescimento. Eu vou repetir. Talvez essa dor de cabeça que você está enfrentando, que você está passando, seja o maior sinal do teu crescimento. Porque alguém está dizendo assim, se está crescendo, não deveria estar em guerra. Se está crescendo, não deveria estar acontecendo isso. Enquanto os discípulos dos profetas estão avançando, o inimigo também está trabalhando, irmão. Enquanto você está crescendo, o inimigo também está se movendo. Porque crescimento não cancela a guerra, crescimento provoca a guerra. Só que essa guerra não é sinal de retrocesso. Essa guerra é uma confirmação de avanço. Só está acontecendo a guerra porque você está avançando. E o inferno está oriçado, irmão. O inferno está furioso. Mas deixa ficar furioso, porque maior do que a fúria do inferno é a mão de Deus que está sobre mim e sobre você. É, pastor, porque o inferno está com raiva. Deixa ficar com raiva. E você quer que ele fique feliz, é? Você quer que o inferno aplauda você, é? Irmão, o diabo tem que ranger os dentes. Tem que olhar quando a gente vai expulsar um demônio. Ele não tem que dizer assim, ele tem que dizer, eu te odeio. Eu digo, eu também te odeio. Não tenho nada com você, pacto com você, aliança com você, e não quero você me amando. Então esse sinal que está acontecendo, essa batalha não é retrocesso, não é voltando atrás, não é
toco no meio do caminho. Essa batalha é a confirmação do crescimento, porque se você não estivesse crescendo, o inimigo não estava se levantando. Mas como você está crescendo, o inimigo está se levantando para tentar paralisar você. Mas cai por terra nesta manhã. Remi canto, reminência, sube. O machado caiu. O machado caiu. Só que quem estava com o machado na mão tem uma consciência muito forte. E ele diz assim: sabe qual é a minha maior preocupação? Não é nem a queda do machado, é porque ele era emprestado. É que você sabe que aquilo que você tem não é seu. Alguém um dia depositou em você algo para que você tivesse o que você tem hoje. Interessante que quando esse homem percebe que o machado caiu, ele não faz o que muitos fazem hoje. Sabe por que caiu? Conta disso, conta daquilo, daquilo outro. Quando o machado cai, ele não culpa o rio. Ele não culpa o próprio machado. Ele não culpa quem entregou. Ele não culpa o profeta. Ele assume. Porque o maior sinal de maturidade espiritual é assumir quando o machado cai. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Será que aquela ferramenta foi afiada por ele? Foi afiada por alguém. Mas ele podia tirar o seu corpo fora. Mas sabe de uma coisa? A gente não tem síndrome do Éden, não. Que um transfere para o outro, um transfere para o outro. Sabe o que é que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi que erro não se justifica. Mas eu fiz por conta disso e daquilo. Já justificou. Mas quando você diz assim: está errado, não tem algo de errado aqui, pronto. Você sabe o que fez o filho chegar em casa e alcançar o favor do pai? É porque ele olhou para o pai e disse assim: pai, eu pequei contra o céu. E sabe de uma coisa, pai? Eu pequei contra o Senhor também. Sabe por quê, igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Será que aquele filho nunca tinha visto um erro do pai na casa? Primeiro, tinha dois irmãos que pensavam completamente diferente. Porque enquanto um estava na casa, o outro só vivia no campo. Será que o filho não olhou e disse assim: painho, só ajuda meu irmão do campo? E o do campo não olhou e disse assim: painho, só ajuda meu irmão da casa? Será que aquele pai que tinha aquele filho não tinha nada de errado para o filho? Você já parou para pensar que o filho não pediu herança só porque ele queria aproveitar, mas que ele viu alguma coisa dentro de casa errada? Será que o filho não tinha motivo para pensar assim: pai, o senhor não está administrando bem não esse dinheiro, então me dá para minha mão para eu administrar? O filho poderia ter até motivo, escute isso. O filho poderia ter até motivo, mas motivo não é autorização. Uma coisa é motivo, outra coisa é autorização. Absalão tinha motivo para tomar o reino de Davi, porque ele viu que a sua irmã foi estrupada dentro da sua casa. Só que ele não tinha autorização para se levantar contra o seu pai. Porque quando uma ferida não é tratada no nosso coração, ela vira raiz de amargura e nos faz fazer atrocidades que não temos autorização para fazer. Será que aquele filho pródigo lá não tinha motivo? Será que esse homem que está segurando o machado não tinha motivo para dizer: foi fulano que me entregou e me entregou folgado? Mas se quer ver um sinal de maturidade espiritual na vida de alguém, é dizer: passou pela minha mão, eu poderia ter visto também. Eu não vou culpar ninguém não. Meu Senhor, era emprestado. Porque responsabilizar os outros só vai ser perca de tempo no processo. Enquanto você não entender que o que você vive não depende dos outros, depende de você, você vai andar em círculos. Você não vai andar em ciclo, saindo de um ciclo e entrando em outro. Mas quando você olha para dentro de si e diz assim: é comigo, Senhor, sou eu que preciso. Porque eu queria que minha mulher fosse diferente, meu marido fosse diferente. Comece apresentando você.
É muito fácil apresentar o cônjuge, mas apresente você, eu, Senhor. Porque se a gente for orar pelo cônjuge, Jesus, olha, não é fácil não, meu Senhor, olhe, Senhor, tenha misericórdia. Jesus está olhando dizendo, e tu também não é fácil não. É por isso que eu coloquei um difícil, porque o teu gênio, filho, aí eu estou usando um difícil para trabalhar no teu gênio, na tua personalidade, arrancar esses caroços que tem, passar a plana, passar o prumo. Quanto mais espiritual somos, mais responsabilidades nós assumimos. Quanto mais espiritual somos, menos terceirizamos aquilo que nós precisamos fazer. Sou eu que precisa fazer. Aí Eliseu diz assim: caiu, não foi? Agora me mostra onde caiu. Bom, o Deus que faria milagres não precisava saber onde estava. Ele faz milagres, chama a existência até o que não existe. Só que quando o profeta está dizendo, olha onde caiu, me mostra onde caiu, ele está dizendo o seguinte: é aqui que você vai precisar ter cuidado. Quando no livro do Apocalipse ele escreve a uma das igrejas, ele diz assim: lembra-te onde? Lembra-te onde? Não é porque ele está acusando, ele está trazendo uma memória na nossa vida para dizer assim: você precisa ter cuidado na fraqueza que você tem. Porque geralmente nós falamos muito das nossas forças. Mas eu sou assim, mas eu sou assim, mas eu sou assim. Mas isso aí você já tem. Isso aí Deus já te deu. Você é forte nisso, você é bênção, você é uma bênção. Só que você precisa olhar onde caiu o machado. Você precisa olhar qual é a área de vulnerabilidade da tua vida. E você é que vai precisar apontar para o profeta e dizer: é aqui. O meu maior problema é aqui, nessa área aqui. E não adianta dizer: não, pastor, eu não tenho. Se não, pode se preparar, que ainda hoje você vai para a glória. Está pronto? Porque todos nós aqui temos que apontar e dizer assim: ó, é aqui. É aqui. O problema é aqui, ó. O problema é quando chega aqui. O problema é quando acontece alguma coisa aqui. Aí o profeta diz: mas onde está? Onde é que está o problema? Onde é que está a questão da tua vida que você precisa ser tratado? Onde está? Aí ele olha e diz assim: está aqui. Aí o profeta diz: traz madeira. Isso aqui é muito forte. Porque quando você reconhece as suas fraquezas, os seus defeitos, a cruz de Cristo é lançada sobre você, para dizer o seguinte: o meu poder, filho, se aperfeiçoa na tua fraqueza. A madeira faz, a madeira é colocada. Agora me explica onde na lei da física um ferro, algo pesado, consegue flutuar. Me explica isso aqui. O ferro não flutua. Porque a lei da física permitia. Mas é que quando eu assumo as minhas responsabilidades, a cruz de Cristo vem sobre a minha vida. E quando a cruz de Cristo vem sobre a minha vida, sabe o que ela faz? Ela remove todo o peso.
Quando o ferro começa a flutuar, era Deus dizendo o seguinte: está muito pesado lá embaixo, mas eu sou maior do que esse peso aí. Não é que o ferro ficou mais leve, não é que o ferro ficou mais leve, é que Deus decidiu ser maior do que o peso. Você acredita que Deus vai remover algumas coisas da nossa vida porque Ele decidiu que é maior do que esse peso, maior do que essa enfermidade, maior do que essa luta, maior do que esse problema, maior do que essa adversidade? O ferro não flutua porque o ferro em si é leve, mas porque Deus decidiu dizer ao ferro: tire todo o peso que existe em você e suba, suba, suba e flutue. Hoje o machado vai flutuar. Eu estou sentindo a graça de Deus. Levante a sua mão comigo. Hoje o machado vai flutuar. Você vai continuar caminhando, mas Deus vai remover um peso que estava no seu coração na caminhada, uma coisa que estava querendo paralisar você. Você vai dizer: meu Deus, eu continuo construindo, continuo fazendo, continuo. Só que eu estou tirando o peso, removendo o peso e dizendo ao ferro: flutue, 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 flutue. Deus vai tirar o peso nessa manhã e tu vai caminhar. Isso fala do mundo espiritual. Deus está entrando no mundo espiritual aqui. Está caindo carro, está caindo cavaleiro, está caindo macumba, está caindo macumbeiro, está caindo feitiço, está caindo feiticeiro, está caindo palavra de maldição, e está caindo quem lançou também, está caindo quem fez a forca, e quem deremichó, reminência, fácia, e quem arquitetou, porque Deus está dizendo: eu removo o peso e faço o ferro flutuar. O peso está sendo quebrado hoje. Aí a Bíblia diz assim: o homem estendeu a mão e pegou. E aí eles continuam construindo. Mas é interessante, eu fecho minha Bíblia, é que um teve capacidade de gritar: caiu! Mas ninguém teve capacidade de gritar e dizer: levantou! Nós temos um acusador que sempre vai olhar e vai dizer: ei, tá vendo fulano? O machado caiu na vida dele. Alguém olhou para Sansão e disse: ei, Sansão, perdeu. Sansão, cabelo foi raspado. Mas ninguém teve coragem de gritar dizendo: o cabelo voltou a crescer. Porque há pessoas que estão esperando quedas. E eu não estou falando isso baseado em pessoas. Não, eu estou falando que é Bíblia. Está escrito que quando Paulo estava na ilha, que a cobra víbora mordeu a mão de Paulo, a Bíblia diz que eles esperavam que Paulo viesse a inchar e morresse. Mas sabe o que eu acho interessante? O machado caiu e alguém gritou, mas quando o machado subiu, quando o peso foi tirado e o ferro começou a flutuar em cima do rio, ninguém teve coragem de gritar: voltou, está flutuando o ferro. Porque as pessoas vão apontar as tuas quedas, os teus defeitos, as tuas falhas, mas ninguém vai dizer: ei, você não conhece não, rapaz. É verdade que o machado caiu uma vez, porque quando tem homem tem isso mesmo, mas o ferro já está flutuando faz tempo. Só que você não precisa do reconhecimento de ninguém para saber que o ferro está flutuando. Você sabe o que Deus tem feito na sua vida. E quando alguém olha para você e diz: está só em retrocesso de vida todo, nada, rapaz, você não sabe. O machado só vivia caído lá na beira do rio, agora o machado só vive flutuando. Vão gritar quando o machado cair, mas não espere grito quando o machado flutuar. Não espere. Não espere. Só que a realidade não anula. O que está acontecendo não precisa de uma aprovação. Está acontecendo.
Não precisa que ninguém grite e diga: o ferro está flutuando. Por quê? Porque é evidente. Contra as evidências não vai ter argumentos e nem palavras. Gritaram que o ferro caiu, mas não vai ter uma voz para gritar que levantou. Mas não preocupa não, sabe por quê? Eles não precisam ver que o ferro está flutuando, mas eles vão ver que as estacas estão sendo colocadas no lugar de novo. Porque quando o ferro cai, alguém diz assim: ei, agora não dá para construir mais nada. Só estava construindo porque tinha uma ferramenta. Só estava construindo porque tinha isso. Gente que atrela. Você já viu, irmão, que tem gente que não suporta ver alguém crescendo. Quando vê, está crescendo também. Também. É filho de fulano. É apadrinhado por cicrano. É apadrinhado por beltrano. Quando cresce é assim. Agora quando tem coisa errada, quando tem alguma coisa aparente, não, mas faz isso aí é porque é ruim mesmo, é isso, é aquilo outro. Porque existem vozes e muitas para gritar: o machado caiu. Mas não esperem uma voz que se levante e diga: está flutuando. Porque biblicamente falando, não terão vozes dizendo está flutuando. Mas tem o seguinte: quando as madeiras forem colocadas nas estacas e o alargamento de tendas acontecer, porque além de ninguém gritar, Deus também não vai anunciar e dizer: ei, você que gritou que o machado caiu, venha ver que o machado está flutuando. Deus não vai gritar não, porque Deus não vai provar para ninguém o que Ele está fazendo na tua vida. Deus só vai mostrar no tempo certo. E interessante, Deus não mostra agora. Deus só mostra no tempo. Porque quando olharem para as estacas firmadas no lugar, vão dizer assim: como é que conseguiu se não tinha um machado? Aí é que vai vir a explicação. Você não sabe, mas logo depois que o machado caiu, o profeta fez o machado flutuar, e o alargamento continuou. Nada vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Dei-me continua cortando estaca, continua firmando estaca, porque o alargamento de tenda vai falar mais alto do que o ferro que caiu. O alargamento de tenda vai falar mais alto do que a ferramenta que afundou. Afundou a ferramenta, mas a presença de Deus chamou o ferro que estava caído e disse: sobe, remove peso, continua na caminhada, porque eu sou contigo, meu filho, para te livrar, diz o Senhor nessa manhã. Eu vou repetir pela última vez: hoje o machado vai flutuar. Levanta a mão comigo: hoje o machado vai flutuar. Hoje o machado vai flutuar. Hoje o machado vai flutuar. E a glória de Deus vai aparecer. Feche seus olhos, eu quero orar por mim e por você.
achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador que me purifica e guarda para si. Consoladora, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu, aumenta o volume da tua voz. Sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente. Aumenta o volume da tua voz, aumenta o volume da tua voz. Que me protegerá, é que vem a mim o tempo de morrer. Consolador amado, meu protetor do mal, solícito de minha toma sempre a calabarácia.
Adoramos o teu nome, Senhor.